Irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ter a nossa EBD para os nossos irmãos aqui da congregação de Jardim União. Desde já quero saudar a todos os irmãos. Iremos orar para dar início e logo após o irmão Edilson, ele vai louvar com 3 hinos, com toda a igreja. Queremos dizer que é um momento muito especial nessa noite, para falar um pouco sobre a nossa lição de hoje da escola bíblica. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que tu tem nos dado, Senhor, de tão rica, Pai. Obrigado por esse dia. Deus amado, abençoa nesta noite, meu Deus, a escola bíblica. Pai amado, não todos presentes, Senhor, mas a escola bíblica hoje vai ser em casa, via online. Deus abençoa a cada um. Abençoa o irmão Marcílio, o irmão Ricardo. Pai querido, abençoa, Pai amado, essas vidas. Deus, nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações. Abençoa os teus servos que estão em casa, a cada um, Senhor. As nossas famílias, nos abençoa. Deus, abençoa a congregação de Jardim União. Pai, que venha ser uma bênção, Senhor, esse momento tão especial, em o nome de Jesus. E a igreja diz amém. Irmã Edilson. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos cantar no nossa harpa cristã, 193, amém? Se tu, minha alma, glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males
lhe salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comove. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores no dia alegre da tua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Cante comigo. Porque diz, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o hino 291. Glória a Deus. A mensagem da cruz. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim
meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ver. Cante comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Glória a Deus. 525. Já refugie a glória eterna. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Já refugia a glória eterna de Jesus Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do teu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vem Jesus. Cante comigo da sua casa. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E eis que em glória refulgente
sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra vencendo, vem Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu, venceu o Rei Jesus. Venceu, venceu o Rei Jesus. Glória a Deus. Jesus venceu, amém? Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento, irmão, vamos convidar o nosso superintendente, irmão Ricardo. Ele vai ler a lição desse trimestre. Nós vamos começar, irmão, do começo. Como a gente passou muito, nós estamos com mais de 70 dias fora da igreja e nós não estávamos dando aula. Então, segundo trimestre, nós vamos começar pela primeira lição. Então, os irmãos que estão em casa, abra a sua revista, né? Iremos convidar o irmão Ricardo. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É meio estranho para nós, amados, mas de uma coisa eu sei, que Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele elegeu esta igreja, apesar de os irmãos estar em suas casas, estarmos passando por esta pandemia, mas a igreja ela não deixou de ser igreja. A igreja, ela permanece para sempre com o Senhor. Eu gostaria, só para nossa reflexão, antes de começarmos a leitura desse trimestre, está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Jesus falou a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, esse é motivo de muita alegria, muita satisfação para nós, sabendo que, apesar de a igreja muitas vezes ser sofrida nesta terra, porque ela leva as marcas de Cristo, que você é vitorioso em Cristo Jesus, que o Senhor é maravilhoso,
que o Senhor está cuidando de você, Jesus está cuidando da sua família. É bom saber que esse Deus, Ele tem tudo sob o seu controle. Nada sai do controle de suas mãos. Que coisa maravilhosa. Nós estamos, amados, entrando na lição, do segundo trimestre de 2020, que tem como tema a igreja eleita. E nós vamos participar hoje com a primeira lição, que é carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Você que está na sua casa, você que tem a revista, ou se você não tem, você pode acompanhar conosco, abrindo a sua Bíblia lá no Epístola a Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler lá em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Diz assim a lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, irmão, se encontra lá em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, amados, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-nos: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles lhes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. O último versículo, versículo 7, diz: e estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Hoje quem vai ministrar esta aula é o nosso irmão Marcílio. Louvado seja Deus. E Deus, irmão, está conosco, nós temos certeza disso. Louvado seja Deus. Vamos orar, amado. Você que está na sua casa, louvado seja Deus. Se você puder, fique de pé, feche os seus olhos, porque o Senhor está aqui e o Senhor também está na sua casa. E vamos agradecer pelas maravilhas que Deus já fez em nossas vidas e Ele vai fazer. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, no nome santo de Jesus nós estamos, meu Deus, aleluia, na Tua presença gloriosa. O Senhor é o nosso pastor e o pastor é aquele que não abandona as suas ovelhas. Deus, abençoa, Pai, esta aula que será ministrada, Pai, nesta noite. Usa o Teu servo, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa, meu Deus, as famílias do Jardim União. Abençoa as famílias, Senhor, da Tua igreja, Pai. Guarda, livra, meu Deus, o Teu povo. Meu Deus, esse que está em casa, Senhor, esta família, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha consolar nesta noite, meu Deus. Pai amado, Pai querido, nós Te pedimos, Pai, uma coisa: fica conosco, nos abençoando, nos consolando, nos direcionando, Senhor, Pai, nesses últimos dias. Assim fica conosco, Senhor, no nome santo de Jesus,
Recebe toda a honra e toda a glória, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos. E toda a igreja, você está na sua casa, diga amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Os irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo nessa noite. Hoje nós iremos ministrar a escola bíblica. Irmão Marcílio, auxiliar da casa do Senhor, irá trazer uma palavra da escola para você, referente à revista. E nessa noite eu quero convidar o irmão Edilson. Ele vai louvar novamente. E a gente quer lembrar os irmãos que estão em casa, nossos obreiros, nossos irmãos obreiros, os membros da nossa congregação, aqueles que quiserem ofertar e quiserem dizimar na casa do Senhor, os irmãos vai ter essa oportunidade agora. Amém? O irmão Edilson vai louvar o Senhor. Os irmãos que não estão presentes, né? Mas os irmãos estão em casa, sentir de Deus, né? De ser grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. E eu creio que Deus não tem deixado faltar nada, irmão, no nosso lar. Então nessa noite os irmãos ofertem e dizimem com muita alegria no coração. Madilson. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Adore ao Senhor na sua casa juntamente conosco, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga tudo. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é por eu ser, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga: perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento, o irmão Marcílio, nosso auxiliar, ele vai ministrar a escola bíblica. Você que está em casa, abra sua revista, acompanhe com muita alegria no coração. Irmão Marcílio. Graças a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, nossos irmãos presentes e nossos irmãos e irmãs que estão em casa, nos acompanhando neste momento tão especial para as nossas vidas. Estamos alegres, irmãos e irmãs, pela oportunidade de estarmos aqui para desfrutarmos juntamente com os irmãos de mais um momento de estudo, de conhecimento da palavra de Deus. Nós iniciamos hoje este grande tema, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E, desde já, nós queremos convidar você que está em casa, que tem a revista, para nos acompanhar e também convidar os irmãos aqui presentes para fazer a mesma coisa. Então, irmãos, a lição de número 1, como já foi falado, carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Nós vamos para a introdução da nossa lição, da nossa aula. Queremos desde já, irmãos, enfatizar que o estudo dessa carta envolve os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias existentes nesta epístola, certo? Nós precisamos ter a consciência que o conhecimento que ora será aqui exposto deve nos levar cada vez mais à adoração a Deus e principalmente ao aperfeiçoamento da nossa vida como cristãos. São essas as palavras introdutórias. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a autoria e data da epístola. O segundo, destinatários, para quem esta carta foi enviada. E o terceiro tópico, irmãos, nos vai falar sobre o propósito e a mensagem contida nesta carta. Por isso, amados, ao final desta aula, nós deveremos saber, deveremos aprender, deveremos alcançar basicamente 3 objetivos. O primeiro deles é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo é identificar para quem essa epístola de fato foi direcionada, para quem especificamente Paulo direcionou esta carta. E o terceiro tópico é explicar
o propósito da escrita e a mensagem contida nesta epístola. Queremos lembrar os irmãos que o estudo da palavra de Deus é o alimento espiritual para as nossas vidas. Cotidianamente, diuturnamente, nós como cristãos precisamos desenvolver, orar e buscar este desejo insaciável de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de nos alimentar da palavra de Deus. Porque somente um espírito bem alimentado poderá ser um espírito fortalecido. Então, amados, já entrando na abordagem do primeiro tópico, autoria e data. O item 1, autoria. Nós, no estudo desta carta, amados, os estudos são incontestes ao afirmar que o autor desta epístola é o conhecido apóstolo Paulo. Embora existam muitos elementos que possam provar isto, hoje nós queremos destacar apenas um. Quando nós abrimos as nossas Bíblias nesta carta dirigida aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo também 1, nós vamos ver o apóstolo se identificando como pertencente a Cristo. Paulo, o apóstolo de Cristo. O livro de Atos é uma outra fonte importante, irmãos, para que nos mostra que o autor desta epístola é o apóstolo Paulo. Não há dúvida de que ali ele é chamado, ele é conhecido como seu nome hebraico, Saulo. Mas nós sabemos, irmãos, que o apóstolo, a partir do capítulo 9, especificamente no capítulo 9 de Atos, Paulo teve um encontro extraordinário com o Senhor, encontro que mudaria definitivamente a vida dele. E nesta noite, nós queremos fazer referência a este evento. Paulo, que outrora era conhecido como Saulo, a partir daquela mudança, daquele encontro real com o Senhor, não só o seu interior havia mudado, mas até mesmo o seu nome, que tinha relação com o ser dele, também mudou. Mais adiante, o apóstolo passa a ser chamado de Paulo, que é justamente o seu nome romano. O apóstolo Paulo era, assim como o rei Saul, da tribo de Benjamim. E é incontestável, irmãos, se nós lermos e estudarmos com atenção, que todas as características desta epístola remetem a este grande homem chamado por Deus para cumprir o seu propósito sobre a face da terra. Quando nós avançamos no estudo, no item 2, a assinatura apostólica, nós vamos ver que nas 13 cartas de sua autoria, começando de Romanos, indo até Filemon, Paulo é o autor de 13 cartas do Novo Testamento. Não há um consenso entre os estudiosos de que ele seja também o autor da carta aos Hebreus. Uns defendem que Paulo é o autor, outros dizem que não há elementos suficientes que provem que Paulo é o autor daquela carta. Mas se nós considerarmos apenas as 13, nós vamos verificar que ali ele se identifica como Paulo, como o autor daqueles escritos.
E é importante, irmãos, que uma vez que o nome Paulo significa pequeno, certamente a intenção dele de assinar as suas cartas com este nome pode nos remeter à sua grande missão, ao seu grande chamado, que é a evangelização dos gentios de então. Quando nós avançamos, irmãos, no estudo desta carta, nós vemos que ainda no capítulo 1, versículo 1, Paulo deixa claro que a sua autoridade apostólica não é segundo homens. Estamos diante de um homem que verdadeiramente havia sido chamado por Deus para ser apóstolo, e estamos diante de um homem que verdadeiramente tinha autoridade para se identificar como um apóstolo do Senhor. Outra característica muito importante desta epístola, chegando ao item 3, é que esta epístola é uma das chamadas epístolas da prisão. E nós sabemos, irmãos, que Paulo esteve preso em Roma, ocasião em que ele mesmo se identifica com algumas expressões tipo o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Eis a razão por que esta epístola é conhecida no meio da cristandade como uma das epístolas da prisão. O que esta lição nos ensina nesta noite, irmãos, é que Paulo, apesar de estar com a sua liberdade restrita, ele não se acomodou dentro de uma prisão, mas ali, consciente do seu chamado, ele pôde escrever não só a epístola aos Efésios, como também outras epístolas chamadas da prisão. Não importa qual é a nossa situação, sempre há uma oportunidade, sempre há um contexto em que nós podemos realizar a obra de Deus. Estar preso para Paulo não foi um empecilho para que ele pudesse evangelizar os povos não alcançados. Estar preso para Paulo não foi um obstáculo maior para que ele pudesse fazer conhecido o evangelho entre os gentios, entre aqueles que haveriam de ser alcançados. E a igreja do Senhor precisa abraçar esta realidade. Temos a liberdade total, temos diversas e inúmeras oportunidades para pregar o evangelho, para fazer a obra que nos foi comissionada. Não estamos presos, não estamos em uma cela, não estamos aprisionados. Por isso o Senhor nos pergunta nesta noite, o que é que nós temos ou podemos fazer para que o seu evangelho possa se expandir? Existem obstáculos que têm nos impedido, como crentes em Jesus, de fazer conhecida a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Que cada um nesta noite, tanto aqui presente como em casa, possa refletir sobre isto neste momento. O grande homem de Deus nos ensina que a privação de liberdade não foi de maneira alguma empecilho para que o evangelho pudesse se expandir e chegar àqueles que estão necessitados. Neste momento há muitas vidas, muitas famílias que estão enclausuradas e que estão precisando da mensagem da cruz. E nós, irmãos, somos os agentes, nós somos os Paulos do século 21. Com relação à data em que esta epístola foi escrita, é quase que consenso, amados, de que
Esta carta foi escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Não há um consenso entre os estudiosos, mas acredita-se que a carta tenha sido escrita ali por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, e ela foi endereçada, ela foi disposta a um portador chamado Tíquico. A Bíblia não nos dá detalhes sobre este homem, mas pelo fato de Paulo estar impedido de levar esta carta aos seus destinatários, foi possível Tíquico receber esta carta na prisão e conduzi-la aos seus destinatários. A síntese do tópico 1 é que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, justamente quando ele estava preso em Roma. Podemos entrar e avançar no nosso estudo no item 2, destinatários. Para quem esta carta foi direcionada? Todo o livro da Bíblia tem um propósito, tem um contexto, tem um autor, tem um período provável em que ele foi escrito. E o estudo da palavra do Senhor nesta noite vai nos mostrar para quem esta carta foi direcionada. Este conhecimento, irmãos, é importante, porque nós não podemos lê-la fora de contexto. Havia um propósito específico da parte do apóstolo ao escrever esta carta da forma como ela foi escrita. E entender para quem ela foi direcionada é uma base indispensável para que o crente possa compreender claramente o que ela diz nos seus capítulos. O item 1 nos diz a cidade de Éfeso. Se ela foi direcionada aos Efésios, nós já podemos concluir, irmãos, que ela foi direcionada a uma comunidade cristã que havia na cidade de Éfeso. Em rápidas palavras, nós vemos aqui que a cidade de Éfeso foi fundada por volta do ano 1050 a.C. E aquela cidade era um grande centro político, comercial e religioso da chamada Ásia Menor. Não vamos esquecer que as 7 cartas do Apocalipse, direcionadas àquelas 7 igrejas, também estavam localizadas ali na Ásia Menor. Aquela região continha uma comunidade crescente de crentes e havia necessidade de escrever-lhes sobre a vida cristã, sobre alguns aspectos doutrinários da vida cristã. E foi justamente o que Paulo fez. Éfeso era uma cidade litorânea, e como muitas cidades litorâneas do passado, era uma cidade bastante desenvolvida. Ali, as suas ruas eram bem pavimentadas, inclusive com colunas muito bem trabalhadas. Amados, Éfeso era uma cidade tão desenvolvida que os estudiosos acreditam que ela tinha cerca de 500 mil habitantes na época em que esta carta chegou ali. Era um grande centro religioso, político e comercial. Havia estádios, havia arenas, havia anfiteatros. E ali, em muitos desses equipamentos, havia também
lutas entre animais selvagens para a diversão do povo. Da mesma forma que havia o entretenimento no Coliseu Romano. Éfeso era uma cidade bastante religiosa. A cidade abrigava, irmãos, o templo de Ártemis, também chamada deusa Diana, considerada a deusa da fertilidade. O que nos chama a atenção é que aquela cidade era uma cidade bastante turística, e ali a sua maior fonte de renda era o comércio de imagens da deusa Diana. Nós podemos imaginar o quão difícil foi para o apóstolo evangelizar a cidade de Éfeso. Nós podemos imaginar o quanto foi difícil para os cristãos de Éfeso guardarem os preceitos divinos e manterem-se fiéis a Deus. Num cenário de idolatria, num cenário de corrupção generalizada, ali nasceu uma igreja que frutificou e que teve o privilégio de receber um dos escritos inspirados por Deus para a sua edificação espiritual. Esta mesma carta que edificou os crentes de Éfeso é a mesma carta, irmãos, que edifica a igreja nos dias de hoje. A mesma carta que fortaleceu os crentes de Éfeso é a carta que fortalece a igreja do Senhor dos dias de hoje. Por isso que estudá-la, compreendê-la e buscá-la pedindo a direção do Espírito Santo é um dever inadiável da igreja do Senhor. A igreja em Éfeso era uma igreja próspera. Quando Paulo ali chegou, diz o livro de Atos no capítulo 19, que ele encontrou ali, irmãos, 12 discípulos. Ali Paulo pôde batizar estes 12 discípulos e também, irmãos, os conduziu no recebimento do Espírito Santo. É muito importante nós frisarmos aqui que muitas comunidades que receberam o Evangelho ali no Novo Testamento não tinham conhecimento acerca do batismo com o Espírito Santo. Ao chegar ali naquela cidade, Paulo evangelizou alguns judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos. Não é incomum nós imaginarmos, amado, que ali na sinagoga ele encontrou resistência por parte de alguns judeus. Outrora nós dissemos que a prisão de Paulo não foi um empecilho para que ele pudesse levar o evangelho aos gentios. Nas sinagogas dos judeus, apesar de receber uma certa resistência por parte de judeus que ali se congregavam, Paulo não desanimou. Nós vimos isso claramente no capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 9, quando ele se voltou para aqueles que realmente poderiam receber o evangelho, já que os judeus apresentaram resistência à mensagem da cruz. E nós sabemos que a partir daquele momento, o apóstolo dos gentios parte para uma nova missão. Ele enfatiza o seu trabalho ministerial na tentativa de alcançar os gentios que ainda não foram alcançados. A cidade de Éfeso teve o privilégio de receber notáveis homens de Deus. A igreja em Éfeso teve o privilégio de ser dirigida por outros notáveis homens de Deus. Nós vemos que Apolo passou por ali. Nós vemos que Timóteo também foi pastor da igreja na cidade de Éfeso.
E além disso, nós vemos que Irineu, um bispo grego do primeiro século, afirma em seus escritos que o apóstolo João também teve o privilégio de pastorear aquela igreja. Quando nós avançamos neste estudo, nós vemos que a saudação é a mais breve, quando ele abre a sua carta, é a mais breve de todos os escritos de Paulo. E é interessante, irmãos, que um texto bíblico nos chama a atenção. Você pode observar aí no início, capítulo 1 e versículo 1, que Paulo direciona a sua carta aos santos e fiéis em Cristo. Não há uma preocupação do apóstolo em direcionar esta carta com aqueles crentes descompromissados. Não há uma preocupação do apóstolo em direcionar esta carta a crentes que não zelavam por uma santidade na presença de Deus. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. É a este que Deus quer usar. Deus quer compromisso com aqueles que ouvem e que querem ter compromisso com Ele. Por isso que nós não precisamos estar aqui como meros ouvintes. Nós não podemos estar na igreja como meros ouvintes. Precisamos estar aqui como participantes desta glória que também é reservada para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a igreja santa, a igreja fiel do século 21, recebe de bom grado tudo que está aqui escrito, seja louvor, seja exortação. A maioria dos intérpretes, a maioria dos estudiosos, não deixa dúvida de que esta epístola é uma espécie de carta circular que foi direcionada aos cristãos de maioria gentílica que havia ali na Ásia Menor. Há um consenso, irmãos, de que esta epístola chegou a várias igrejas. Não pensemos em uma única igreja na cidade de Éfeso, mas basicamente há várias igrejas espalhadas ali, aos arredores de Éfeso, na Ásia Menor. A síntese deste segundo tópico: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela igreja de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Para finalizar esta breve introdução sobre a carta aos Efésios, nós entramos no item 3, o propósito e a mensagem. Nós podemos ver como propósito, aparentemente, irmãos, esta epístola não trata de possíveis problemas relacionados àquelas igrejas. Diferentemente de, por exemplo, a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Paulo teve que intervir ali duramente para disciplinar os indisciplinados na igreja de Corinto. Mas o contexto aqui desta epístola é um pouco diferente. Precisamos entender que os novos convertidos que viviam ali na Ásia Menor eram homens e mulheres de cultura helênica, nascidos e criados ou sob influência da cultura grega. E uma vez influenciado por essa cultura, os destinatários desta carta praticavam religiões, inclusive
mistérios e práticas de magia, mas que agora precisavam ser orientados, ser direcionados sobre a real adoração, sobre os reais aspectos desta que seria a igreja nascente ali na Ásia Menor. Além disso, irmãos, é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo aqui nesta carta. O passado daqueles cristãos era marcado por imoralidades e bebedices, e por isso eles precisavam entender que, uma vez salvos, era necessário abandonar essas práticas, era necessário lançar fora esses costumes mundanos. Da mesma forma que hoje a igreja prega o evangelho, e aquele que é alcançado pela graça salvadora do Senhor precisa lançar fora todas as práticas passadas que contrariam as disciplinas cristãs. A partir do capítulo de número 2, os 10 primeiros versículos, Paulo é claro ao orientar que é necessário colocar em prática o estilo de nova vida, de nova criatura na pessoa bendita do Senhor. Não é possível viver agradando a Deus, confessando-o como seu Senhor e Salvador, e vivendo as práticas mundanas do passado. Esta igreja tinha esse problema, e esta epístola foi também escrita com o objetivo de orientar aqueles cristãos. Amados, nós vemos aqui que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Todo rebanho precisa do seu pastor. Todo rebanho precisa ser direcionado e orientado na caminhada cristã pelo seu pastor. E ali em Éfeso não foi diferente. A mensagem de Paulo àqueles crentes gira basicamente em duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça de um corpo. Paulo compara a igreja do Senhor a um corpo, sendo que Cristo é a cabeça deste corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos, amados, de tudo que é abordado nesta epístola em alguns pontos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 1, versos 3 a 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Capítulo 1, versos 13 e 14. É impossível negligenciarmos o papel do Espírito Santo no alcance das vidas sem Cristo e na santificação do interior daquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade indispensável para uma vida de propósito, de compromisso e de santidade na presença do Senhor. É por isso que nós cremos no Espírito Santo, é por isso que nós cremos nos dons do Espírito Santo, é por isso que nós cremos que estes dons são atuais, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua operando através do seu Espírito Santo, nos mesmos moldes que ele operava na igreja do Novo Testamento.
Outro eixo temático, terceiro eixo temático abordado nesta epístola, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Efésios capítulo 2 e versículo 16. É Cristo o único que é capaz de reconciliar os povos. Nunca houve e nunca haverá um líder mundial capaz de fazer isso. A reconciliação através da cruz de Cristo é insubstituível. É por isso que a igreja prega que é a mensagem da cruz a única capaz de redimir a sociedade perdida, caída, manchada pelo pecado e pela culpa. Não há paz, não há políticas sociais, não há projetos humanos capazes de efetuar esta reconciliação. O que o mundo mais deseja nestas últimas semanas é de uma solução para o caos mundial que aí está. Assim como Paulo disse, em alto e bom som aos Efésios, aos crentes ali da Ásia Menor, é Cristo, é a mensagem da cruz. É esta mensagem que tem este poder. Enquanto a sociedade ignorar esta realidade, irmãos e irmãs, e você que nos escuta, nos acompanha nesta noite, enquanto a sociedade ignorar esta realidade, nós viveremos um caos após o outro. O quarto eixo temático aqui existente nesta carta é a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, Efésios 3 e 5. Já enfatizamos um pouco o papel do Espírito Santo nesta obra. E por último, o quinto eixo temático é um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. O próprio Cristo nos ensinou que todo reino dividido é suscetível de não persistir. E é esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a única mensagem capaz de proporcionar esta unidade. A comunhão dos crentes, esta comunhão que nós desfrutamos entre nós e na presença do Senhor, é a única capaz de produzir frutificação. Quando nós desfrutamos verdadeiramente desta comunhão, as nossas vidas precisam produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Eu preciso produzir esses frutos. Você precisa produzir esses frutos. Nós precisamos produzir esses frutos. Como igreja do Senhor, temos a oportunidade de adorar a Ele em sinceridade e sob a orientação das Escrituras. Nós finalizamos
dizendo o seguinte, que esta epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo aquilo, irmãos, que Deus fez e de tudo aquilo que Ele espera que a sua igreja faça. Está aqui. Não temos outros manuais. A missão da igreja está aqui. O que a igreja deve realizar para a glória do Senhor está nas Escrituras. E nós a temos em nossas mãos. Nós temos o privilégio de desfrutar deste alimento maravilhoso e poderoso em nossas vidas. Eu quero concluir nesta noite dizendo o seguinte, que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida espiritual. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados na pedra fundamental que é Cristo Jesus. Queridos, esta deve ser a nossa missão como servos do Senhor. É aqui que nós devemos mergulhar. É desta palavra que nós precisamos nos alimentar. Assim também como, da mesma forma que um corpo, nosso corpo físico, não subsiste sem um alimento sólido, a nossa vida espiritual não pode permanecer forte, firme na presença do Senhor, se nós desprezarmos a sua palavra, que é o nosso alimento principal. Assim, nós queremos convidar a igreja do Senhor para continuar firmes no compromisso de estudar esta epístola durante as 12 lições que ainda virão pela frente. Eu quero convidar os irmãos que nos acompanham em casa, todos os irmãos das redes sociais da igreja. Após esta transmissão, haverá o compartilhamento de um link abaixo deste vídeo, que é uma avaliação com 9 questões acerca desta lição, da lição 1 da carta aos Efésios. Você vai clicar neste link e vai abrir um formulário com 9 questões, uma atividade de fortalecimento do seu conhecimento acerca desta lição. Você vai responder e nos enviar. E aqui eu quero lançar um desafio para os irmãos que nos acompanham. Aquele que enviar o seu questionário, o primeiro que enviar o seu questionário, com as 9 questões respondidas corretamente, o primeiro vai ganhar a revista do trimestre gratuitamente. Então, corra lá, sem perda de tempo, leia e responda as questões e envie o mais rápido possível. Aquele que acertar todas as 9 questões ganhará gratuitamente a sua revista. Se você pagou, o seu dinheiro será devolvido. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Agradecemos a sua presença, a sua participação neste estudo. E até a próxima, em nome de Jesus.
Bem amados, você que esteve aí na sua casa, participando dessa aula, que Deus lhe abençoe. Fique com Deus, se cuide, que Deus abençoe essas famílias. Eu queria vos lembrar que quem adquiriu já a revista vai continuar em julho, agosto e setembro. O próximo trimestre vai ser as mesmas revistas, não se preocupe. E o departamento da escola dominical, bem como a igreja, está à sua disposição. E que você seja abençoado nesta noite. Deus abençoe. Quero convidar o pastor para orarmos, para encerrar o trabalho nesta noite. Amém. Agradeço a todos. Irmãos, mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estiveram conosco até agora. A gente ainda vai louvar um hino, vou orar, e logo após a banda entrar lá com louvor, eu também quero convidar os irmãos que no sábado estaremos aqui, irmão, num momento de louvor e uma palavra do Senhor para o seu coração. Sábado, a partir das 19 horas, estaremos aqui em nome de Jesus. Quero agradecer aqui ao irmão Ricardo, né, que é o nosso superintendente, irmão Marcílio também, que é o vice, né, os demais irmãos estão aqui, né, tem uma equipe aqui cuidando de tudo, a banda, o Ministério de Louvor que está aqui, e eu quero orar, e logo após os irmãos não desliguem, a gente vai louvar o hino aqui com os irmãos, o Ministério. Vamos orar. Deus, eu te peço, Senhor, nesse momento, abençoa a todos, meu Deus, que ouviram, Senhor, a tua palavra. Pai amado, abençoa cada um, Senhor, nos seus lares. Pai amado, visita as famílias, Pai amado, nesse momento, Jardim União. Pai amado, abençoa este bairro, meu Senhor, dada a tua graça. Pai amado, que haja salvação. Deus amado, usa, Senhor, esta igreja, Senhor, como luz e sal, Senhor, neste bairro, Pai amado, nesta comunidade. Eu te peço, meu Deus, abençoa ricamente os nossos obreiros, nossas famílias, os ministérios femininos, juventude, criança, Pai amado, Ministério da Família, Pai amado, DEMID, a escola bíblica. Pai amado, abençoa ricamente, abençoa o nosso ministério, pastor Antônio José, pastor Adailto, pastor Afonso, pastor Carlos Otávio, pastor Antônio Carlos. Abençoa esses homens. Deus amado, abençoa, Deus, a nossa igreja. Pai amado, abençoa e nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção. Pai amado, pois tudo nós te pedimos em o nome de Jesus. E a igreja em casa diz amém. Levante sua mão assim para o céu. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja novamente diz amém. E o Ministério de Louvor louvando o hino aqui bem bonito para todos os irmãos. E agradecemos aos irmãos que ficaram conosco. Deus abençoe vocês ricamente. Amém. Deus abençoe. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aí na sua casa, que a paz de Deus possa estar também no seu lar e continuar no seu lar, né? Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Onde que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Onde que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar